É inadmissível que o seu Osmar Stabile não pague o transfer-ban no final do ano. Eu não espero outra coisa do presidente do Corinthians, que pague o transfer-ban em dezembro, mesmo que não vá contratar ninguém. E, aliás, tem que tomar cuidado, tem que pisar em ovos para contratar, não ir na lábia do Fabinho, senão tá morto. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Eu tenho colocado aqui, hoje, eu coloquei frases do Dorival e do Fabinho Soldado em entrevistas nesta semana, dizendo que estão com o planejamento de 2026 definido, que estão aguardando qual vai ser o posicionamento da diretoria em relação ao pagamento do transfer-ban. E nas duas entrevistas, tanto Dorival como Fabinho Soldado já deixaram claro que eles estão lá com nomes, estão trabalhando o futebol e deixando a questão financeira, como tem que ser, com Osmar, departamento jurídico, palavras do Fabinho, Osmar, departamento jurídico e pessoas competentes da área. Nessa questão, o Fabinho está correto. O Fabinho não pode esperar, porque é assim, né, gente? Nem todo mundo, por exemplo, no seu trabalho faz tudo de ruim e tudo de bom, entendeu? Eu, você, todos acertamos e erramos na vida. Então, por exemplo, nessa, o Fabinho acertou. Não tem perseguição, tá, gente? O Fabinho tá certo. Nós estamos em novembro, nós estamos na metade, chegando na metade de novembro, o ano está terminando. Se o Fabinho Soldado não tivesse começado o planejamento e não tivesse já definido o planejamento, ele e o Dorival, com os possíveis nomes de reforços, aí sim nós estaríamos criticando mais ainda. Independentemente se ele vai ficar ou não, ele tem contrato até o final do ano. E pressionado ou não, é a melhor forma de você dar uma resposta, é mostrar serviço. É isso que o Fabinho tem que fazer. E é isso que ele está fazendo. Se não pagar o transfer-ban, eu já trouxe na semana passada para vocês, e foi exclusivo, que a permanência não, né? A volta do Pedro Raul, por exemplo, ao Corinthians em 2026, depende do transfer-ban. Se o Corinthians não pagar o transfer-ban, o Osmar chegar e falar assim, ó, não conseguimos a grana, esquece todos esses reforços aqui, todos esses nomes, aliás, que vocês me passaram, não vamos poder contratar nenhum, porque nós vamos pagar o transfer-ban só no meio do ano. Se o Osmar chegar a esse ponto, que aí, meu amigo, é brincadeira se chegar a esse ponto, eu sei que o BO é do Augusto, só que eu vou manter a minha coerência. Eu não suportava quando o Augusto, nas entrevistas, ficava falando do passado. É inadmissível que o seu Osmar Stabile não pague o transfer-ban no final do ano. Eu não espero outra coisa do presidente do Corinthians, que pague o transfer-ban em dezembro, mesmo que não vá contratar ninguém. E, aliás, tem que tomar cuidado, tem que pisar em ovos para contratar, não ir na lábia do Fabinho, senão tá morto. Entendeu? E aí, o que o Corinthians vai fazer se não pagar? O que o Corinthians faz? Vai pegar o Pedro Raul de volta, Léo Maná, Fagner, e vai tentar montar o elenco com o que tem. Esse é o pior cenário. Agora, o Fabinho e o Dorival trabalham com outro cenário, de já adiantar muita coisa para quando pagar o transfer-ban, tá aqui, ó. Ó, não fecha com esse clube não, nós estamos pagando aqui até dia tal. Aí o jogador vai ficar esperando uma certa data, não vai esperar para sempre,
para eles chegarem ali e avançarem nas tratativas. Aí é onde entra o Michael. Vamos lá. Michael é um dos nomes da lista. Eu sabia desde ontem, tá? Vou ser sincero com vocês. Pediram para eu não falar, mas aí vocês sem vergonha, né? Tinham família, um monte de gente aí começou a falar, eu sei quem é o Michael. Como eu vi que vocês já tinham acertado, né? Canalhas. Eu falei, vou ter que falar, porque se eu não falar, outro vai falar. Como isso começou? O nome dele tá na lista. Eu vou te falar até outra coisa. O Cebolinha agrada demais também o Dorival. Só que na conversa que eles tiveram internamente, eles sabem, o Fabinho tem muita informação do Flamengo. Eles já descobriram que o Cebolinha é mais caro que o Biel. E o Osmar já não quis o Biel, entendeu? Então, eles chegaram à conclusão, não, esse aqui, Dorival, esse aqui você não vai ter. Pelo que eu sei lá, o Flamengo não vai facilitar. Então, o Cebolinha, na verdade, era até a prioridade do Dorival, tá, gente? Diferente do... Até pra gente trazer algo a mais no Café da Fiel, que eu não trouxe no blend. Mas, né, por conta da circunstância, parece que até o Grêmio vai querer comprar. O Corinthians não tem condição hoje de brigar pelo Cebolinha, entendeu? Da Turma da Mônica, vamos nos satisfazer, por enquanto, com o Bidu. Vamos nos satisfazer com o Bidu, por enquanto, da Turma da Mônica. O Cebolinha ainda não dá. E aí, o foco foi o Michael, que também já estava na lista, junto com os outros, tá? Junto com os outros. E em relação ao Michael, houve contato do Fabinho com o jogador. É claro que ele não vai confirmar isso nunca, mas eu posso garantir para vocês. Em relação ao Michael, Fabinho, Soldado e companhia, eles acreditam que o Flamengo pode facilitar a saída. Por quê? Porque o Flamengo quer se desfazer de alguns jogadores que ganham muito e não são utilizados. Não é só o Michael que está nessa lista. O próprio Cebolinha está numa lista de dispensas do Flamengo, dispensas que a gente fala, jogadores negociáveis. Nesse caso, no Michael, eles entendem que pode rolar. Por quê? Qual é a possibilidade que essa parte do Corinthians, Dorival e Fabinho, a parte do CT trabalha, diferente da diretoria, que tá preocupado com transfer ban e outras coisas, né? São trabalhos paralelamente falando, né? Então, olha só. Vamos lá. A ideia é que o Flamengo libere de graça e o Corinthians chegue a um acordo com o jogador, pagando salário e luvas. Outra possibilidade é o Flamengo emprestar, já que ele tem contrato longo, acho que até 2028, o Flamengo emprestar e o Corinthians ficar com o salário do jogador. Ou até o Flamengo ajudar, mas o Corinthians podendo ficar com o salário dele. E o que eu apurei, que foi apurado dentro do Corinthians lá no Flamengo, é que o salário do Michael é de 1 milhão. Não 2, né, como eu vi alguém citar no chat. É de 1 milhão. 1 milhão, né? Tô igual o Chaves, né? Não 2, né? É de 1 milhão. Sinceramente, aí eu vou surpreender vocês. Eu apoio o Michael ainda. Eu sou o eterno sonhador de Michael, né? Desde o início do canal. Por que eu apoio? Eu apoio o Michael e não apoio o Gabigol. Porque o Michael é um cara que tem velocidade, tem garra, é diferente do Gabigol para mim. E é uma posição hoje extremamente carente no mercado. Talvez você olhe o Michael hoje encostado no Flamengo e você ache ele uma péssima contratação. Aí eu falei que eu ia surpreender vocês. Talvez você considere o Michael hoje uma péssima contratação. Por quê? Porque ele está encostado lá no Flamengo. Só que o Flamengo, velho, tem milhares de atacantes. Milhares de atacantes. Entendeu? Milhares. O cara não chega... O cara é o quarto reserva da posição. É o quarto reserva. Cita aí a lista aí. Vocês sabem melhor do que o Bruno Henrique, Pedro, aquele rapaz que chegou esse ano aí, Samuel, né? Samuel não sei o quê. Samuel Lino, né? Luiz Araújo, o gringo lá que o Corinthians estava de olho. Quantos tem aí? Faz a lista aí. O Plata, isso. Obrigado, Tiringa, tá tentando lembrar. Pedro, Bruno Henrique, Plata, Carrascal, esse é o titular. O Juninho também tá igual o Michael, tá no fim da fila. Cara, o Michael é a quinta ou sexta opção do ataque do Flamengo. Aí o que acontece?
Eu acho o Michael uma boa contratação. Vocês têm que entender uma coisa. A posição de beirada de campo, drible, 1 contra 1, linha de fundo, com um jogador que tem técnica. Esse tem técnica ainda. Esse tem técnica. Cara, é carente hoje no mercado essa posição. E digo mais, tá? Eu vou usar um exemplo para vocês para tentar convencer quem não quer o Michael. Eu posso errar, tá, gente? Eu posso errar, ele chegar aqui e ser um encostado. Eu tô correndo esse risco, não tem problema, porque eu também não vou acertar sempre. Entendeu? Desculpa, né? Desculpa. Eu sei que eu sou fera, acerto quase tudo, mas não dá para acertar sempre. Eu tô até humilde hoje. Tô brincando. Mas no caso do Michael, vou dar um exemplo para vocês. O Keno. Cara, o Keno sai do Palmeiras, todo mundo achou que já tinha dado todo o caldo que tinha que dar. Vocês lembram disso? E o Keno ainda conseguiu ir bem no Atlético Mineiro, conseguiu ir bem no Fluminense, né? E o cara dá um caldo até hoje, o Keno. Com tralalá de 30 anos. O Michael quantos anos tem? Deixa eu ver quantos anos tem o Michael. Cara, o Michael tem 29 anos, não tem nem 30, entendeu? Contrata até o fim de 2028. Se você falar assim para mim, Samir, Michael por 2 milhões de reais, eu não quero. Eu tenho minha coerência, eu sei o que eu tô falando. Michael por 1,5 milhão, não quero. Cara, eu tô recusando o Michael por 1,5 milhão, sabendo, ou melhor, como eu vou recusar o Michael por 1 milhão, sabendo que nesse elenco atual do Corinthians, o Yuri Alberto ganha quase 3. Não vou nem citar o Memphis, tá? O Romero ganha o valor que já vai economizar. Desculpa, não economizou em nada. Você prefere quem hoje? Romero ou Michael? O que te dá mais esperança hoje? Aí você vai perder o Thales já, ou ganhar. Estamos falando de um salário de mais de 500 mil, o Thales. Ó, melhor. Isso eu garanto para vocês. O salário do Thales e o salário do Hector Hernandes é o salário do Michael. Aí você tirou o Romero, aí sim, você está economizando 1 milhão. Já está economizando 1 milhão e, na minha opinião, fortalecendo o elenco. Fortalecendo o elenco. Se o Flamengo pagasse pelo menos 30% do salário do cara no empréstimo, com obrigação de compra, não, com opção de compra, cara, uma baita economia por um jogador que a posição hoje no mercado está escassa. Tá escassa, meu irmão. Os caras têm que buscar o Barleta, tem que inventar alguma coisa. Então, eu acho que, não sei, né, velho? Eu não sei se eu surpreendi alguém apoiando o Michael. E eu não tô entrando em contradição, tá, gente? Porque eu estou falando em Michael em um outro cenário. Que o Romero vai embora, o Hector vai embora e o Thales vai embora. Nós estamos falando aqui de uma economia, esses três, olha como a gente paga mal. Nós estamos falando de uma economia de 3 milhões de reais, gente. De Hector, Thales e Romero. Mais 600 mil do Palácios que vai embora. Mais 600 pau do Michael que talvez vá embora. Não sei. Quando você quer comprar, talvez esse fique. Vai ter as economias. E o Michael não é um jogador de 2, de 3. É 1 milhão. Não é barato. Não é barato. Errado foi comprar o Vitinho por 1 milhão. Mais do que 1 milhão. 1,1 milhão, 1 milhão, quase 1,2 milhão. Isso aí tá errado. Entendeu? Então, no Flamengo, cara, não é que o Michael é ruim. É que o Flamengo hoje tem centenas de opção, velho. Entendeu? Tem Carrascal, tem Samuel não sei o quê, né? Tem Pedro, tem Bruno Henrique, o Plata, tem o Luiz Araújo. Cara, o cara é a sétima opção, a oitava opção do ataque do Flamengo. Entendeu? E aí os caras trabalhando, mas tem que ser rápido, né? Porque senão vão levar o Michael. E eu citei o Keno como exemplo. É um cara que pode dar um caldo ainda. Entendeu? O Michael ainda pode dar um caldo. É uma aposta. Não faz um contrato muito longo, né? Se vier para encostar, não pode fazer muito longo. Se for um empréstimo, melhor ainda. Que no empréstimo você já vê que não presta, já não compra. Entendeu? É isso, velho. Aqui, ó. Ó, Bruno Henrique, Michael, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Plata, Wallace Uian, Samuel Lino e Juninho. Tá faltando alguém aí? 1, 2, 3. Falta o Carrascal, velho.
O Carrascal é titular do ataque do Flamengo hoje. Então, Carrascal 1, Bruno Henrique 2, Michael 3, Pedro 4, Cebolinha 5, Luiz Araújo 6, Plata 7, Wallace 8, Samuel Lino 9, Juninho 10. 10 atacantes. Entendeu? 10 atacantes. Normalmente os nomes que eu falo que não vão dar certo não dão, os que vão dar, dão. Por exemplo, o Marlon Freitas eu sugeri muito aqui no Corinthians. Moisés do Fortaleza, o Richard Rios. Eu, na época, estava no Guarani, tá? Cara, a gente tem hora que a gente tem que arriscar. Nós não temos jogador de beirada de drible que vai pro fundo. Você acha que o Michel vai correr menos que o Memphis? 1 milhão só por mês. O Memphis ganha 6. E eu tô falando de montar um time com o Michael e alguns jogadores que... Outros jogadores que sejam mais apostas. Pelo menos uma linha, um mala você tem que trazer. Para mim, dos malas é o menos pior. É o que me dá mais esperança. Me dá mais esperança o Michael do que o Gabigol. Agora, o Cebolinha era o nome do Dorival também. Só que o Cebolinha é inviável. Eu também prefiro o Cebolinha. Entre Cebolinha e Michael, eu prefiro o Cebolinha. Só que o Corinthians já sabe que é inviável. O Fabinho sabe, ele tem todos os contatos dele lá no Flamengo.